La Gran Ilusión, decifrando la dualidade. Vivimos em uma era marcada por titulares alarmantes, debates inflamados y uma sensação constante de separação. Basta abrir qualquer portal de notícias para encontrar-nos com narrativas de conflito, esquerda contra direita, ciência contra FE, tradição contra progresso. Las redes sociais amplificam esta divisão, criando verdadeiras câmaras de eco onde solo escuchamos aquilo que confirma nuestras creencias. Pero, si esta guerra de opostos no fuera mais que uma ilusão profundamente arraigada em nuestra forma de percibir la realidade, desde tempos antigos la humanidade ha organizado o mundo através de pares opostos, bien y mal, luz y oscuridade, mente y cuerpo. Estas categorias nos ajudaram a sobreviver. Diferenciar era essencial para identificar ameaças, tomar decisões rápidas y construir identidade. Sin embargo, lo que alguma vez foi uma ferramenta evolutiva hoje parece haver se convertido em uma prisão perceptiva. Filósofos como Platão advertiam que a realidade que vemos é apenas uma sombra projetada em la parede de la caverna. Em Oriente, o taoísmo ensinava que o yin y o yang não são inimigos, sino expressões complementarias de uma mesma totalidade. Aun assim, a mente moderna insiste em elegir bandos, olvidando que toda polaridade existe dentro de um mesmo campo. O problema surge quando confundimos o mapa com o território. Las etiquetas, elos nos outros correcto, incorrecto deixam de ser ferramentas y passam a definir nuestra identidade. Em esse momento, la dualidade deixa de servir ao crescimento y comienza a sabotear o progresso coletivo. La humanidade, interconectada como nunca antes, actúa como se estuviera fragmentada em islas irreconciliáveis. Desde uma perspectiva periodística, é impossível ignorar como esta lógica de confrontação se monetiza. O conflito genera cliques, audiência, engagement. La divisão vende. Pero espiritualmente o custo é enorme, ansiedade, medo. Desumanização do outro. Cada vez que reducimos uma persona a uma ideia oposta, reforçamos la ilusão de separação. La gran pergunta não é quem tiene razão, sino por que necessitamos tanto tenerla. Talvez la dualidade no sea o inimigo, sino na etapa que estamos lamados a transcender. Para serlo, primeiro devemos reconhecer que o mundo não está roto em dos sino que está tentando recordar-nos que sempre fui uno solo. La câmara de eco interior, polarização personal. Antes de señalar la divisão em eu mundo, é necessário mirar hacia adentro. La polarização global não surge de la nada, é o reflejo ampliado de conflitos internos não resueltos. Dentro de cada persona existe uma câmara de eco silenciosa onde vocês opostas competem constantemente, quem creemos que somos versus quem sentimos que deveríamos ser. La autocrítica feroz convive com o desejo de aceitação. La necessidade de seguridade luta contra o anhelo de liberdade. Queremos cambiar, pero tememos perder identidade. Esta tensão interna cria um campo de batalha invisível que tarde ou temprano se proyecta hacia afuera. Aquilo que nos reconciliamos dentro, lo combatimos em um mundo. Desde uma mirada psicológica y espiritual, la dualidade interna se manifesta como incomodidade constante. Nos irritam certas atitudes ajenas porque reflejam aspectos nuestros que rechazamos. Carl Jung lamó a esto la sombra, todo aquilo que negamos em nós outros mesmos y que paradogicamente controla nuestras reações. O periodismo moderno rara vez habla de este vínculo entre lo interno y lo externo. Sin embargo, basta observar como as personas mais polarizadas suelen estar emocionalmente fragmentadas. La incapacidade de sostener contradições internas genera rigidez mental. Donde há rigidez, há conflito. Uma prática poderosa para identificar estas dualidades personales é la escritura consciente. Perguntas simples pero profundas podem revelar mucho. Que partes de mim evito mostrar? Que opiniões ajenas me provocam reações desproporcionadas? Que desejo y que temo ao mesmo tempo? Ao escrever sem censura, emergem patrones ocultos. No para julgá-los, sino para integrá-los. Outra prática efetiva é la observação emocional. Notar quando surge incomodidade sem tentar cambiá-la. Solo observar. La consciência por si sola comienza a dissolver la separação. La verdadeira câmara de eco não está em internet, está em la mente. Mientras não aprendamos a escuchar todas nuestras voces internas com compaixão, seguiremos buscando inimigos externos. La unidade comienza quando deixamos de pelear-nos com nós outros mesmos.
Uniendo las divisiones, eu camino hacia la conciencia de la unidad. La conciencia de la unidad não é uma ideia abstracta nem conceito exclusivo de tradições espirituais. É uma forma de percepção que reconhece la interconexão fundamental de toda a vida. Ver unidade não significa negar las diferenças, sino compreender que las diferenças existem dentro de mesmo sistema vivo. Em termos simples, passar do eu contra o mundo ao eu como parte do mundo. Esta perspectiva transforma radicalmente a maneira em que interpretamos conflitos, opiniões opostas y crises globais. La unidade não exige uniformidade, exige compreensão profunda. Desde o periodismo científico surgem paralelos fascinantes. O emaranhamento quântico demonstra que partículas separadas por grandes distâncias permanecem conectadas instantaneamente. O pensamento sistêmico revela que nenhum fenômeno pode entender-se de forma isolada. A ciência moderna, curiosamente, está alcançando verdades que as tradições ancestrales ensinaram durante siglos. Sin embargo, a consciência de unidade vai mais além de la tolerância passiva. Não se trata solo de respeitar ao outro, sino de buscar ativamente pontos de encontro. Perguntar antes de julgar, escuchar para compreender, não para responder. Este acto simple pero revolucionário desarma a lógica de confrontação. La polarização próspera quando deshumanizamos. La unidade emerge quando recordamos que detrás de cada opinião há uma história, medo, uma esperança. Ao cambiar la pergunta de por que estão equivocados, a que a experiência los levou a pensar assim, se abre espaço de transformação. La consciência de unidade não é ingênua, não ignora la injustiça nem relativiza o sofrimento. Pero entende que la sanação real não surge de enfrentamento constante, sino de la integração consciente. O mundo não necessita mais ganadores de debates, necessita mais puentes entre realidades. Integrando las sombras, abrasando la plenitude. Uno de los pasos mais desafiantes hacia la unidade é integrar aquilo que etiquetamos como negativo. Tanto a nível personal como social, tendemos a rechazar lo que nos incomoda. Pero lo que se rechaza não desaparece e se intensifica. A história oferece exemplos poderosos. Processos de reconciliação nacional, como o de Sudáfrica tras o apartheid, demonstraram que enfrentar a sombra coletiva com verdade y compasión pode transformar sociedades inteiras. Não se tratou de olvidar o passado, sino de integrá-lo conscientemente. Em o plano individual, integrar a sombra implica reconhecer emoções como ira, medo e envidia sem identificar-se com elas. Estas emoções não nos definem, nos informam. Quando las reprimimos, se manifestam de forma distorcionada. Quando las observamos, se conviertem em fontes de autoconhecimento. Uma prática efetiva é a visualização consciente, imaginar um aspecto rechazado de uno mesmo como uma figura frente a nós outros. Em lugar de combatir-la, perguntar-lhe que necessita, que a protege, que a intenta encenar. Este diálogo interno pode revelar uma sabedoria inesperada. La plenitude não surge de ser solo luz, sino de integrar luz y sombra em uma totalidade consciente. La unidade não é pureza, é autenticidade completa. Um futuro unificado. Passos práticos para a harmonia global. Hablar de unidade sem ação concreta la convierte em um ideal vazio. O câmbio real comienza em lo cotidiano. Microacciones conscientes genera macroimpactos invisíveis, pero profundos. La forma em que hablamos, escuchamos y respondemos pode reforçar la polarização ou desactivá-la. Praticar la compasión activa, especialmente em desacuerdos, é um acto revolucionário. Não se trata de ceder convicções, sino de expressar humanidade. Apoiar iniciativas que promovem o diálogo intergrupal, o periodismo construtivo y la educação emocional fortalece o tecido social. Cada decisão de consumo, cada interação, é um voto silencioso por um mundo que queremos construir. La paz global não é um evento futuro, é uma prática presente. Y comienza inevitavelmente em o interior de cada persona. O lamado final, recordar lo que sempre fuimos. Mas alá de ideologias, fronteiras y crenças, existe uma verdade simple y poderosa. Nunca estivemos separados. La dualidade foi uma etapa do aprendizagem humano no seu destino final. Este é um lamado a recordar, a mirar mais alá de la ilusão de fragmentação y reconhecer la unidade que sempre estuvo presente. La transformação do mundo não vendrá de uma nova ideia, sino de uma nova forma de ver. Quando uma persona integra seu interior, o mundo cambia sutilmente.
Quando milones loassem la história dá um giro. La pergunta é no es se la unidade é possível, se estamos dispostos a abrasá-la. Porque ao final nos somos partes luchando por sobreviver. Somos um todo aprendendo a reconhecer-se a si mesmo. Eu fim de la ilusão, eu início deu recuerdo. Ao legar ao final de este viagem, uma verdade se vuelve impossível de ignorar, la polarização que percebimos em um mundo não é uma sinal de fracasso, sino um sintoma de transição. La humanidade está atravessando o ponto crítico de consciência, donde las viejas estruturas basadas em la separação e no logran sostener-se. O conflicto, ao que doloroso, revela aquilo que necessita ser transformado. La dualidade cumprió sua função. Nos ajudou a diferenciar-nos, a construir identidade, a sobreviver em um mundo incerto. Pero hoy, essa mesma lógica se ha vuelto insuficiente para responder a los desafios globais que enfrentamos. Problemas complexos não podem resolver-se desde mentes fragmentadas. Exigem uma visão mais amplia, integradora y profundamente humana. La consciência de la unidade não elimina las diferenças, las contextualiza. Nos recuerda que detrás de cada postura existe uma experiência, y detrás de cada experiência, uma história que merece ser escuchada. Quando deixamos de ver ao outro como uma ameaça, começamos a reconhecê-lo como um espejo. Y em esse reconhecimento, algo se disuelve. Eu miedo. Este não é um amado à la ingenuidade nem à la passividade. É uma invitação a uma lucidez mais profunda. A compreender que la verdadeira revolução não ocorre em los extremos, sino em eu centro consciente que los integra. Ali donde deixamos de reacionar automaticamente y começamos a responder com presença. O mundo que observamos é em grande medida, o reflejo do estado interno coletivo. Cambiar la narrativa externa requiere primeiro cambiar la percepção interna. Y cada persona que elige la integração em lugar de la confrontação se convierte em um ponto silencioso de equilíbrio em meio do caos. Talvez o futuro não dependa de criar algo novo, sino de recordar lo que sempre fuimos, uma rede viva, interconectada, aprendendo a ver-se a si mesma mas alá de la ilusão de separação. La amada lación convierte-te em opoente. Agora la pergunta é se directa y personal. Que papel eliges julgar em este momento histórico? La próxima vez que te enfrentes a uma opinião oposta, detente. Respira. Escucha-no para responder, sino para compreender. Observa que se ativa dentro de ti. Aí comienza o verdadeiro trabalho. Practica la unidade em lo cotidiano. Em tus palavras, em tus elecciones, em la forma em que te relacionas contigo mesmo y com los demais. Apoia espaços de diálogo consciente. Comparte ideias que construam pontes em lugar de muros. Se um exemplo vivo de integração em um mundo acostumado à la divisão. Se este mensagem resonou contigo, no lo dejes aqui. Leva-lo à la conversação. Leva-lo à la ação. Leva-lo a tu interior, porque cada acto de consciência importa. Cada gesto de compreensão expande o campo coletivo. Y quando suficientes personas recuerdan la unidade, o mundo deixa de ser um campo de batalha, y comienza a convertir-se em um espaço de encontro. La unidade não é esse o destino, é essa la decisão. Y empieza contigo.